Olá, boa noite para quem já está entrando. Só esperar o Diego entrar. Qualquer coisa, gente, vocês me falam se o áudio estiver falhando. O Diego comentou que lá onde ele tá chovendo, então pode ser que a internet dele possa falhar, tá? Aí vocês falam. Oi, Diego, tudo bem? Um pouquinho, estou ajeitando meu áudio aqui, tá bom, Clê? Tá. Certinho? Agora tá, beleza. Estamos escutando bem? Sim. A gente pode dar início à nossa live? Pode, você que sabe, o que você quiser. Aqui a gente pode ir iniciando, aos poucos as pessoas vão entrando, tá? Então, primeiramente, que boa noite a todos e agradecer em nome do grupo de estudo, melhoramento genético, pela sua presença, Diego. E sua presença virtual, né? Infelizmente, virtualmente, mas vai ser um prazer poder conversar com você. E hoje a gente vai conversar sobre a história, né? E as perspectivas da Associação Brasileira de Melhoramento Animal para o ano de 2021, né? Então, muito obrigada, Diego. Primeiro, eu queria que você se apresentasse e contasse como você chegou até a presidência da associação. Certo, Karine, boa noite a todos que nos assistem aí. Eu que agradeço o convite, a gente poder falar um pouquinho da SBMA é bem interessante, começar o ano falando de coisas boas, né? Um ano que a gente espera que seja promissor. Bom, nessa minha apresentação, eu sou médico veterinário de formação. Eu tive convívio com a pecuária desde de criança, então o melhoramento genético para mim sempre foi uma coisa que meio que estava no meu dia a dia. E é até engraçado contar um pouco dessa história, porque quando eu fui fazer pós-graduação, o que eu fiz no meu mestrado, eu já pensava nisso quando eu era mais ou menos criança, né, por ter um convívio com essa área. Então, eu sempre tive convívio com a pecuária de corte, principalmente. A gente criava, na época que eu era criança, adolescente, animais da raça Pardo Swiss Corte, e essa raça, ela tinha um dos programas dos pioneiros no Brasil assim de melhoramento genético, um programa referência muito bom e desenvolvido há muito tempo, pelo grupo de Pirassununga, da USP, da FISED de Pirassununga, coordenado pelo professor José Bento e pelo professor Joanir. E como a gente tinha uma participação nessa raça, o professor José Bento uma vez veio dar uma palestra aqui em Lages, no município onde eu resido, numa exposição, numa Expo Lages, e eu conheci ele até muito tempo atrás, e eu fiquei encantado com a palestra dele sobre melhoramento genético, especificamente sobre a raça ali, né, que a gente gostava, trabalhava, e eu lembro até hoje que ele me entregou um cartãozinho dele, e eu guardo esse cartão até hoje, que foi para mim, assim, eu falei, pô, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero aprender com esse cara, porque ele veio e falou muita coisa interessante para mim. Então, ao longo dessa minha trajetória, eu entrei na medicina veterinária aqui na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, a universidade na qual eu sou professor atualmente.
E aí eu fiz a minha graduação em medicina veterinária e posteriormente, durante a graduação eu trabalhei muito, eu gosto muito de reprodução e de melhoramento genético. Então, na época eu trabalhava concomitantemente com as duas coisas, com gado de corte também. E, e ao longo da minha formação, era uma época que estava iniciando muito a aspiração de vacas no Brasil, a óvulo, né, a ovo picape. Isso estava deslanchando. E eu tive muita oportunidade de viajar Brasil afora, fazendo estágios nessa área, trabalhando um pouquinho nessa área. E algo que eu gostava de fazer, né, que era a reprodução, me deixava um tanto quanto frustrado, que eu via que muitos animais eram reproduzidos sem o menor critério de melhoramento genético, né? E isso, até hoje, infelizmente, ainda acontece em menor escala, mas me deixava muito frustrado de eu ver lá tá participando na reprodução de um animal, às vezes com dezenas ou centenas de descendentes de um animal que não tinha um mérito genético para reprodutor, né, para uma matriz, principalmente, que não era adequado. Então, isso fez eu, após algum tempinho de formado, ir de novo procurar o professor José Bento lá em Pirassununga, marcar uma conversa com ele, me deslocar até lá e falar com ele para a gente continuar isso, fazer um mestrado com melhoramento genético, fazer uma formação mais adequada nessa área. E assim começou a minha trajetória de pós-graduação. E o meu mestrado foi feito com a raça que eu sempre tinha conhecimento desde criança, que era com a raça Pardo Suíço. Então, o professor José Bento, que eu sou muito grato por ele até hoje, com toda a formação que eu tive, me ofereceu o banco de dados da raça e fazer um trabalho que era praticamente inédito. Ninguém nunca tinha estudado no Brasil e nem no mundo a raça Pardo Suíço corte, né? Porque ela tem a linhagem corte e a linhagem leite. A linhagem corte, o berço da raça praticamente dela é aqui na cidade, onde começaram os principais criadores, até hoje tem rebanhos da raça. Então eu tive a oportunidade de fazer esse mestrado nessa área, que foi muito, muito interessante. Algumas ideias que eu tinha lá quando adolescente, praticamente, eu pude desenvolver nesse mestrado. Na sequência, eu parti para um doutorado na mesma instituição, e trabalhando com a raça Nelore, né, que é a nossa base de produção de carne no Brasil, né, tive a oportunidade de trabalhar bastante com ela, principalmente que uniu duas coisas ali do meu mestrado, na migração do mestrado para o doutorado, que era o início da utilização dos marcadores moleculares, né, que hoje é tão debatida a seleção genômica. Então, na época, a gente estava iniciando com os marcadores moleculares, os SNPs, para a seleção através do auxílio da genética molecular e, posteriormente, hoje em dia, da genômica. E muita utilização também da questão da ultrassonografia de carcaça, avaliação com ultrassom e seleção de animais, que é uma coisa que eu faço até hoje, que também eu aprendi muito ao longo do meu mestrado, ao longo do meu doutorado, que eu incorporo hoje, né? E posteriormente, aí me tornei docente na universidade aqui do estado de Santa Catarina, UDESC, e é uma grata satisfação ter esse convite aí de vocês, do GMA de vocês, liderado pela professora Leila, que é uma pessoa que eu admiro muito. Leila, muito obrigado pelo convite. Eu tive a oportunidade de assumir e dar continuidade no trabalho que ela executava aqui na universidade, né? Depois ela migrou aí para a universidade de vocês. E a Leila é uma pessoa que eu já admirava e me espelhava, mesmo quando a gente foi brevemente, por um curto período, infelizmente, né? Porque a Leila estava um pouquinho mais à minha frente, na pós-graduação em Pirassununga. Então, a gente tem a satisfação de falar que eu considero ela uma irmã, né? Porque nós temos o mesmo pai de formação, que é o professor José Bento. E assim aconteceu. Aí, contando um pouquinho mais dessa história, como é que eu me tornei, então, presidente da SBMA para essa gestão, que é considerada uma gestão de 2020 a 2022, tá? A sociedade, ela tem eleições em congressos que são realizados bianualmente. Em 2017, na reunião de Ribeirão Preto, eu vi a oportunidade de repente, trazer pela primeira vez, nesses 25 anos, praticamente, da sociedade, o simpósio para Santa Catarina. Então, eu me candidatei à presidência da sociedade e assim fui eleito e assumi em meados, agora no final, praticamente no final do ano passado, para fazer uma gestão considerada de 2020 a 2022 para a SBMA. Então, essa é uma breve história aí de como eu cheguei até aqui, e cheguei aqui fazendo essa formação, conhecendo, tendo bons amigos e uma rede assim, de conhecimento no melhoramento genético aí, que nos permitiu aí, tentar agora fazer uma boa gestão para a sociedade nesse período. Eu, particularmente, eu gosto muito de
de escutar as trajetórias das pessoas que já estão à minha frente, assim, né? Para me influenciar. Então, eu gosto de perguntar até a segunda live que eu faço. Na primeira também eu perguntei para influenciar todos os meus colegas também a pensar no futuro, de como vai ser. Então, Diego, me fala um pouco sobre como começou a associação. Tá. A SBMA, ela parte de iniciativas que têm mais ou menos 25 anos. Então, em 1995, até antes de 1995, já havia uma conversa entre os pesquisadores, professores da área, sobre a criação de uma sociedade relacionada ao melhoramento genético animal no nosso país, né? Aí, mais ou menos em meados de 1995, o pessoal, principalmente da UFMG, se reuniu, e aí nós temos duas pessoas que foram muito importantes, que era o professor Fernando Henrique Madalena, infelizmente faleceu de Covid, uma grande perda para nós, como essas mais de 200 mil pessoas que a gente infelizmente perdeu e ainda vai continuar perdendo por algum tempo, pelo jeito, né? E ele reuniu com outros professores pesquisadores, a professora Vânia, iniciaram essas conversas, né, que já haviam, mas eles congregaram isso para fazer uma reunião que foi realizada em Ribeirão Preto. E essa reunião em Ribeirão Preto reuniu o pessoal de Minas Gerais, de São Paulo, de instituições de pesquisa, de extensão, de universidades, e ali começou o caminho da SBMA, então, mais ou menos em 1995. Sendo que o primeiro simpósio formal realizado foi em 1996, em Ribeirão Preto. Então, nesse intervalo entre 1995 e 1996, a gente teve a participação de pessoas assim que foram montando o estatuto, né, foram montando essa sociedade para que então a gente pudesse ter essa iniciativa formal de criação de sociedade e o primeiro simpósio em 1996. Inclusive, o professor Madalena estava colaborando muito com a gente, junto com o professor Bento, agora, nos últimos tempos, para a gente fazer um resgate histórico da sociedade, pontuar bem certinho todos os momentos importantes. E a gente está fazendo isso, hoje mesmo eu estava trabalhando em cima disso, para que a gente formalize melhor e dê um mérito, os louros a quem realmente precisa, quem for fazendo essa base para a gente conseguir ter uma sociedade hoje bastante importante e representativa, que cada vez mais a gente quer que ela seja representativa, né? Que ela tenha a sua importância, a sua magnitude dentro da pecuária nacional, né? Sim, muito importante a gente valorizar as pessoas ali que deram início, né? Porque se não fosse ela, talvez não seria como é hoje, né? Me fala também sobre os objetivos da associação. Então, a associação, primeiro, ela é uma sociedade sem fins lucrativos, né? Então, ela visa congregar e difundir o melhoramento genético. Então, todo mundo que tem interesse, seja professor, estudante, pesquisador, produtor rural, que é uma classe que a gente quer cada vez mais dentro da nossa sociedade, né? As empresas privadas, ou seja, todo mundo que está relacionado em qualquer espécie de interesse zootécnico que envolva melhoramento genético, ela congrega tudo isso. E com o intuito de difundir isso também, né? Então, os objetivos da sociedade é que a gente seja um elo de ligação entre todos esses interessados, né? Que a gente possa difundir conhecimento, difundir oportunidades, né? Difundir eventos e, quando necessário, também representar da melhor forma possível, né? Não só eu ou alguns membros, né? Mas quem tiver um know-how na área possa representar, falando por meio da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal para a sociedade. A gente quer que a gente seja mais ouvido e escutado pela sociedade, né? Porque a gente tem esse conhecimento maior de melhoramento genético em diversas vertentes, né? Que o melhoramento genético hoje ele é muito amplo e é muito utilizado em várias espécies que às vezes a gente nem imagina, e muitas espécies que ainda vão demandar muito trabalho, né, com relação ao melhoramento genético. Então, o objetivo da sociedade é esse, que a gente seja um elo de ligação, um elo de difusão e, principalmente, congregar os principais interessados nessa área, né? Seja sociedade, seja pesquisa, seja extensão, seja geração de conhecimento. Você falou um ponto muito importante, né, desse elo, porque hoje é muito difícil a gente ver associação, né, da pesquisa com o campo, principalmente falando do melhoramento genético. A gente vê que, assim, olhando de fora, parecem coisas diferentes. A gente precisa unir para dar certo, né? Dar mais certo do que já está dando. E você falou sobre quem pode se associar, né? Era uma das perguntas que eu iria fazer. Me fala como se associar.
Então, a associação é aberta para inscrições a qualquer momento, certo? Nesse momento de pandemia, que aí vai bater com outras coisas que a gente pode falar posteriormente sobre eventos e tal, quando a gente assumiu, a nossa gestão ela começa do meio do ano passado até o meio do ano que vem, né, esses 2 anos, e no meio desses 2 anos a gente faz o congresso, o simpósio nacional, certo? Então, a associação, a gente gostaria de promover e de dar alguma perspectiva de vantagens de ser associado, né? Além das vantagens que a gente já comentou de estar dentro de uma sociedade de classe, né? Uma sociedade que congrega bons objetivos em torno de um objetivo comum, que é o melhoramento genético. Mas a gente queria propor, olha, você se associando, você vai ter descontos no congresso, você vai ter vantagens, e isso com certeza a gente vai fazer. Só que a gente não sabe ainda, em função da pandemia, e até porque a gente já está planejando há um bom tempo o evento, né, e tentando marcar datas, a gente ainda não sabe qual vai ser a possibilidade de fazer um evento presencial, um evento talvez híbrido, ou um evento só online. Lembrando que cada um desses eventos eles tem um perfil, um formato diferente, eles têm um custo diferente. Então a gente não consegue nem estabelecer ainda um custo propriamente dito para dizer, você se associando à sociedade, você vai participar do evento de graça. Não, você vai ter um desconto de 50%, não, você vai ter um desconto. A gente gostaria de fazer isso e a gente vai fazer isso, né? E a associação ela é feita através do nosso site, que é sbmaonline.org.br. Então ela sempre está aberta lá. Alguns tempinhos atrás teve um ajuste ali do pessoal que gerencia o site para a gente, mas ela sempre está aberta, né? Só que a gente espera que, em mais breve possível, a gente está esperando aí esses dilemas que a gente está tendo rotineiramente no nosso dia a dia, né? De ter vacina, não ter vacina, que proporção vai ter, como vai ter. Então a gente esperou virar o ano, vai esperar mais um pouquinho. A gente espera que talvez até o mês que vem, ou no máximo no outro, a gente tenha alguma definição de que formato vai ser esse nosso evento, para que a gente possa plenamente difundir como é que a gente vai promover algum desconto, algumas mais vantagens ainda para nossos associados. Lembrando que também os associados não são só pessoas físicas, né? A gente gostaria de ter mais empresas associadas, e essas empresas a gente vai fazer propostas de difusão também dos seus materiais, do seu comércio, né? Porque a gente quer isso também. Que empresas entrem, participem com a gente, tenham o nosso aval, a nossa chancela, digamos assim, e a nossa convívio mútuo, né? Então as empresas também vão ter muita vantagem nesse aspecto para difundir durante o nosso congresso, vai ter um canal aberto, digamos assim, no nosso site, nas nossas listas de discussão. Então, não só pessoas físicas, não só então, empresas e sociedades, outras demais, assim, que têm interesse, poderão se associar também. Entendi. Aproveitando o gancho dos eventos, o GPA também faz um evento para os estudantes do curso, né, da UFSJ, de 2 em 2 anos. E esse ano é o ano do evento. E aí, se a associação puder dar esse apoio para a gente pode até pensar em abrir para os professores, né, para concluir esse elo que a gente pode ter. Sim, não, com certeza. A gente até assim, aproveitando já que você falou, né, a gente gostaria muito mais da participação, porque uma sociedade forte, ela só é forte a partir dos seus sócios, com a força dos seus sócios, né, com a força de quem acredita nela, né, a força de quem difunde ela. Então, cada vez mais, a gente quer que vocês tragam esses eventos, né, marquem a SBMA, a gente vai divulgar da melhor maneira possível, a gente vai ficar muito feliz e satisfeito com isso, né. Alguém que está explorando muito isso é o pessoal da Bahia, né? O professor Gregório, né? Junto com o professor Luiz, o professor Rafael lá, enfim, eles estão fazendo eventos e sempre pede para a gente divulgar. E com certeza a gente consegue, talvez, expandir também as fronteiras, né? E conseguir mais participantes. Isso é muito interessante para todo mundo ganha, né? Quando a gente difunde isso. A gente pode fazer isso pelo site, pelas nossas mídias sociais, né? Um trabalho bem feito até da última gestão. A gente já tem mais de 1.500 seguidores, se eu não me engano, agora aqui no Instagram. Tem seguidores também no Facebook, enfim. E a gente conseguiu aí, né, depois que a gente assumiu a sociedade, reativar a nossa lista de discussão através de e-mails, que está aberta para quem tiver interesse também. E tem mais de 400 pessoas cadastradas. Então, com um simples e-mail, a gente chega diretamente na caixa de 400 pessoas que têm interesse no melhoramento genético, certo? Então, sempre que vocês fizerem alguma coisa, mandem para nós, a gente vai divulgar, né, a gente vai fazer isso da melhor forma possível. A gente também... Uma coisa já que é interessante falar, que particularmente eu trato como um investimento para a sociedade, a gente vai modernizar o site da sociedade, ele está precisando dar um layout mais moderno, mais atual, que a gente procura buscar mais gente, até porque a gente está migrando muito já para um ambiente online, né? Então, tudo que a gente vai fazer
a gente vai querer colocar mais coisas nesse site. Por exemplo, dissertações, teses, TCCs, trabalhos, além do que já tradicionalmente tem lá. E o site da SBMA é muito interessante que todos saibam, ele é uma fonte de consulta muito legal. Tem todos os análises realizados até hoje da SBMA, com as palestras e com os resumos, né? Então é uma fonte de conhecimento que tem muito grande dentro do site da SBMA. A gente quer aumentar isso e, logicamente, aí a gente está aberto para quem tiver interesse nisso, tá? Legal, legal. Mudando de assunto agora, Diego, você como presidente, né, gestor da SBMA, e fala quais são os desafios que a sociedade enfrenta. Os desafios é uma boa pergunta, né? Tem gente que trata problemas como desafios, e eu prefiro esse aspecto também. Eu acho que um desafio que a gente tem hoje em dia, que na verdade, não só para a sociedade, mas a gente como professor, vocês como estudantes, é o desafio do negacionismo científico, né? Que virou moda hoje em dia desacreditar na ciência. E a gente é uma sociedade científica. Então, eu tenho plena convicção que, em termos de melhoramento genético, a gente tem um know-how e tem muitas mentes brilhantes nesse país, certo? Para a gente fazer, principalmente no que se trata em termos de melhoramento genético, ele ser mais acreditado. Por quê? Infelizmente, a gente vê muito conhecimento empírico na criação de animais, certo? O que meu avô fazia, o que meu bisavô fazia, que sei lá quem fazia 5.000 anos atrás. A gente ainda trabalha com algumas técnicas de milênios atrás. A gente ainda trabalha com muito descrédito de algumas coisas. Então, o melhoramento genético é uma coisa, eu lembro isso, uma pessoa que foi muito importante no melhoramento genético nacional, foi o professor Frias, Luiz Alberto Frias, e certa época ele colocou numa palestra dele até uma chargezinha de uma lesma que eu uso e muita gente usa, mostrando que o melhoramento genético ele demora, ele não acontece da noite para o dia, né? Ele leva a mudanças permanentes, mas de médio e longo prazo. Por mais que a espécie seja intensiva, que tenha um intervalo de gerações curto, e demora para acontecer. É diferente a gente trabalhar com outras coisas, por exemplo, nutrição animal, que você chega numa propriedade, você muda numa dieta, no outro dia aquilo já muda de perfil. Só que aquilo não é passado adiante, aquilo não incorpora no DNA. Então a gente tem que trabalhar em melhoramento genético sempre mostrando uma conscientização, e esse é um desafio, que ele demora para acontecer, mas se você acreditar nele, ele vai acontecer. Se você trabalhar da maneira adequada, usando as ferramentas adequadas, né, com ciência acima de tudo, a ciência ela é vital, você vai ter bons resultados. Então eu acho que o maior desafio é esse. A gente conseguir, numa linguagem prática, aplicável, né, que você muito bem fez na sua abertura aí, que a gente tem que relacionar isso. Eu, como professor, eu tento demais isso, né, levar os alunos para conhecer a prática, entender a prática, ver a realidade do campo, independente da espécie. Aí a gente fala uma linguagem mais próxima de quem aplica nossos conhecimentos, que são os produtores. Então a gente tem que fazer isso, né? O produtor, uma coisa que eu vejo muito, o produtor ele meio que se sente muitas vezes magoado quando a gente fala de melhoramento genético, porque ele sempre acha que ele é o dono, o conhecedor disso, né? Em outras áreas ele até pede mais auxílio, como a gente já falou na nutrição, ele pede auxílio de outros profissionais e tal. Mas o melhoramento genético é uma coisa que eu me tenho como intrínseca. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço isso, eu cruzo meus animais, eu afino o sangue, eu uso a raça tal com a raça tal. Sempre tem isso. E às vezes são coisas que às vezes estão um pouco desvirtuadas da realidade, né? Que acabam, não digo levando a um pioramento genético, mas um retardo genético muito grande por não utilizar da melhor forma possível as ferramentas que a gente tem disponível. Então esse é o maior desafio. E esse desafio a gente consegue fazendo ciência, promovendo ciência, né? Participando de eventos, né? Lendo, conseguindo escrever numa linguagem que seja amplamente acessível a toda a cadeia, desde do capataz da fazenda, daquele cara que vai gerenciar aquela técnica, digamos assim, no seu dia a dia, até o gestor. Então, todo mundo tem que falar uma mesma língua. E isso, às vezes, no melhoramento genético, como ele trata de uma ciência, se a gente for a fundo nela, né, se a gente for estudar ela e trabalhar com ela, as pessoas que estão por trás dela têm que ter um conhecimento matemático, estatístico extremamente avançado. E isso leva, às vezes, a uma desconexão entre a linguagem e a prática de campo. E quem consegue fazer isso de uma melhor forma consegue levar isso, né? Então isso é extensão. Então a gente tem que trabalhar junto com a pesquisa, com a extensão e com o ensino. Esses três alicerces básicos de qualquer instituição, seja ela de ensino, né, em suas devidas proporções, elas têm que trabalhar junto. E esse eu considero o maior desafio, ainda mais nesses últimos tempos aí do tão falado e infelizmente do negacionismo científico, né? Sim. A maior dificuldade mesmo é. Deixa eu só subir aqui
é, conseguir passar essa linguagem tão técnica, né, para o produtor, talvez seja isso que pode atrapalhar o elo, né, que você falou. Assim, difícil. É difícil tornar uma coisa assim complicada em uma coisa mastigável, né, E para todo eu acho mundo que é ler. grande arte, né? Quando uma pessoa consegue traduzir em termos fáceis, acessíveis e compreensíveis algo que é difícil, ele é um bom difusor de conhecimento, né? Então a gente tem que valorizar isso, treinar isso, tentar isso, né? Eu sempre digo o seguinte: se você falou e nem você se entendeu direito, imagina quem está do outro lado. E melhoramento genético às vezes é assim: você tem que tentar ser o mais compreensível possível. Você tem que se compreender, você tem que confiar no que você está falando e aquilo fica mais fácil de compreender. Agora, se a gente entrar em linguagens matemáticas, estatísticas aprofundadas, aquilo é desconexo da simples interpretação de um sumário, que é o mais prático, rápido, e qualquer produtor e tal vai ter acesso àquilo, e ele tem que ter um mínimo de conhecimento, mesmo que ele tenha uma assessoria por trás, um técnico, e hoje em dia a gente vê muito técnico, e isso eu fico muito feliz, né? Tem muito técnico já trabalhando com melhoramento genético, as empresas, digamos assim, eu divido um pouquinho a questão de empresas de melhoramento genético, que eu considero aquelas que geram a informação, ou seja, aquelas que geram sumários das avaliações genéticas, as DEPs, as PTAs, essas são empresas que geram o conhecimento de melhoramento, e aquelas empresas que difundem e comercializam, né, aquelas empresas de sêmen. São duas coisas distintas, mas que têm que trabalhar em harmonia. E eu vejo essas empresas que comercializam hoje contratando muito técnicos com conhecimento em melhoramento genético, que é muito importante, que é muito desejável. Não é um simples comerciante que consegue chegar lá com uma boa linguagem e vender o produto. Ele tem que conhecer do produto. Ele tem que conhecer como é que aquelas informações foram geradas, né? Qual é o conhecimento que está por trás daquilo. Vários outros, além do simples fato de gerar uma DEP, uma PTA, noções fundamentais, que são vitais para mim, que são de interação genótico-ambiente, entender como aplicar aquela genética em determinados ambientes, e isso precisa de um profissional. E essas empresas estão cada vez mais contratando esses profissionais. Consequentemente, isso chega no campo com uma linguagem mais traduzida, com uma linguagem mais aplicável, né? E isso é muito importante. Com certeza, com certeza. É, deixa eu ver aqui. Mudando de novo de assunto, falando agora do melhorista, você acha quais são as qualificações que o melhorista precisa ter para o mercado de trabalho atual? As qualificações, eu acho que o primeiro é ética e honestidade. Essa é básica para qualquer ser humano hoje em dia. E aí é vontade de você buscar conhecimento, é vontade de você estudar, é vontade de você ler muito. Para você chegar no mercado profissional e ser um cara bom, você tem que ter conhecido os bons, você tem que seguir os bons, você tem que ler os bons. Então, muita gente às vezes se forma ou chega a algum, né, e não sabe quem é a referência na área dele. Não conheceu essas pessoas, não leu o que essas pessoas escreveram, publicaram, enfim, não estou dizendo só em artigo científico, estou dizendo uma revista, uma live no YouTube que a pessoa participou, qual é o raciocínio dela, o que ela pensa sobre aquilo. Então, é esse conhecimento que você vai agregando ao longo da sua vida, de muitos e muitos anos, para se tornar um bom profissional. Então, sem leitura, sem dedicação, né, sem tirar um tempo da sua rotina para se dedicar àquilo que você quer, seja na sua graduação, na sua pós-graduação, enfim, na sua vida prática mesmo, na sua vida profissional ou mesmo pessoal. Por exemplo, eu falo por mim, porque eu sou produtor também rural, eu tenho que me dedicar profissionalmente, pessoalmente, para fazer a coisa acontecer. E eu tenho que estudar muito, né, até hoje, e a gente tem que ser um eterno estudante. Você nunca pode pensar que você já tem o conhecimento e deu, né? Infelizmente, a gente tem pessoas que às vezes chegam a um determinado ponto, elas estagnam, né? Elas param. E isso é o maior retrocesso que uma pessoa pode ter, porque ela não estagna, ela vai para trás, porque o conhecimento ele é dinâmico, ele sempre vai evoluindo. Então, a partir do momento que eu parei, eu já estou para trás. Então, eu acho que essa questão, agregar teoria com prática, né? Principalmente conhecer as demandas do campo, conhecer a realidade dos produtores, do ambiente, do mercado. Né? O mercado é algo, para mim, que é vital. Você tem que conhecer o mercado, o que o mercado quer, ele que vai ditar as regras. Quando você quer fazer aquilo que você quer por causa da sua cabeça, às vezes você desvirtua. E em melhoramento genético, e é um desafio que eu sempre falo também nessa parte de desafios, né, que você tocou antes, a gente nunca pode esquecer da biologia, da fisiologia básica das espécies. Isso leva a erros matemáticos que depois levam a catástrofes no melhoramento genético. Então, quando a gente começa a selecionar muito para algum lado,
e a gente esquece um pouquinho das correlações genéticas, das pleiotropias, epistasias, enfim, todos os agregados que tem ali, a gente acaba, às vezes, esquecendo uns pontos vitais. E a espécie, ela começa a tomar um caráter que, de repente, é difícil de voltar atrás, né? Então, a gente tem que cuidar muito disso, né? A gente tem vários exemplos em várias espécies que já aconteceram. Hoje, com a integração do melhoramento genético com a molecular, com as ômicas em geral, né? Com todas as cadeias, é lindo você ver trabalhos hoje em dia que relacionam tudo isso, né? Que eles pegam desde o aminoácido da mutação e vai relacionando com a fisiologia, com a aplicação. Isso é o conhecimento amplo da coisa que a gente precisa estar mais ligado. Porque às vezes tem gente que tem mais afinidade com a matemática, com a estatística, a gente mais com a prática de campo, e a gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Essa interlocução das áreas, ela é vital para que a gente faça melhoramento genético aplicável e durável, sustentável ao longo aí das gerações e para o nosso futuro. Isso é muito interessante mesmo. É difícil, não é difícil, né? Mas conciliar tudo é um desafio, como você disse, né? Mas falando de oportunidades, quais são as oportunidades que esse melhorista tem hoje? Hoje eu acho que quem se dedica ao melhoramento genético, seja ele um simples graduado, pós-graduado, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem muita área em melhoramento genético. Por quê? Porque é uma demanda da sociedade. Como lá na década de 1990 aquela demanda começou a surgir com mais força no nosso país, ainda hoje ela é uma demanda, e ainda hoje o que eu vejo é que os produtores estão buscando mais isso. O que a gente nota é que não é simplesmente assim a gente vender animais ou fazer um leilão e colocar uma DEP sem explicar ela. E essa explicação vai vir desses técnicos com a formação na área, certo? Então, às vezes eu falo para os alunos da graduação, mesmo que você não queira trabalhar com melhoramento genético, isso faz parte do conhecimento básico, né, do alicerce da sua profissão, seja ela veterinária, zootecnia, agronomia, enfim. Isso faz parte do conhecimento. A genética, ela está implícita e ela está dentro de qualquer espécie que você for trabalhar. Então, quanto mais você compreender ela, mais fácil fica você atuar em qualquer área do conhecimento agrário, né, do conhecimento zootécnico, porque facilita. Então, quando a gente vai tendo esse conhecimento, sabendo aplicar as técnicas, sabendo como é que elas... não precisa saber calcular tudo. Isso não é para todo mundo, digamos assim. É para quem tem afinidade e gosta disso. Mas tem que saber de onde foram gerados esses dados, como é que isso aconteceu, certo? E aí fica muito mais fácil, né? Então, oportunidades, sem dúvida nenhuma, o melhoramento genético, ele sempre vai ter oportunidades, porque ele nunca vai encerrar. Ele não é uma ciência finita, né? A gente vê isso nos vegetais, que tem várias e várias gerações, muito além dos animais, e continuam aplicando melhoramento genético, continua se obtendo grande ganho genético, e isso é uma realidade, digamos assim, não dá para falar eterna, que é uma palavra muito forte, mas que vai perdurar por muito e muito tempo, e possivelmente para sempre, né? Porque o DNA ele vai estar sempre sendo manipulado, digamos assim, ou sendo direcionado conforme as mudanças climáticas, conforme o ambiente, conforme o mercado, e isso muda a seleção, que consequentemente abre oportunidade para quem tiver know-how para atuar nisso. Legal. É bom notar isso, que agora, nós, principalmente, que estamos saindo da graduação, a gente precisa saber, né? Como se portar. E aí eu queria dicas e conselhos para nós, futuros profissionais da área. A dica, eu acho que, resumindo um pouco do que eu já falei, começando a ler, ler e ler. Você tem que ler. Você tem que assistir live, tem que assistir live. Isso é muito bom hoje em dia, né? Você tem várias oportunidades. O que gerou de conhecimento online digital nessa pandemia é algo absurdo. Eu tinha dias que eu ficava até indignado de não poder assistir tudo que eu gostaria, porque tinha várias coisas ao mesmo tempo. Agora até deu uma aliviada, uma acalmada, assim, né? Porque a gente começava até a ficar estressado, pô, quanta oportunidade, tanta coisa boa acontecendo. Isso é muito legal. Isso possivelmente vai continuar, mesmo no pós-pandemia, aí, talvez não na mesma escala, né? Mas que a gente vai continuar gerando conhecimento. E o conhecimento ele tem que ser deglutido. Você tem que ir lá e comer o conhecimento. Deglutir ele, entender o que está se tratando daquilo, né? Não simplesmente assistir o negócio. Aí se te perguntar assim, mas o que você assistiu? Você não consegue resumir aquilo. Então, quando você estiver assistindo, quando você estiver lendo uma coisa, vai mentalmente pensando o que aquilo está te agregando, o que tem de bom naquilo, o que eu vou levar para a minha vida prática sobre aquilo, certo? E, de novo, naquela conversa que eu falei, conheça os bons, siga os bons, saiba quem fez o que naquela área, quem foi as referências, como é que começou aqueles estudos na área, como é que aquele conhecimento que você tem hoje, de onde é que ele começou, né? Quem foram os primeiros caras que nem você falou lá no começo da nossa sociedade, na SBMA, né? Nós temos que dar os louros àqueles que começaram, não foi fácil.
E não sendo fácil, alguém tem que tropeçar, cair, levantar, né, e ir construindo conhecimento. Então, isso é o principal. E, além disso, lógico, esperamos voltar aí para uma questão de vacinação em massa, que a gente possa estar presencialmente e participem dos eventos, né? A gente vai fazer aí o congresso, o nosso simpósio nacional aí, com data já marcada para outubro, 17 e 19 de outubro. A gente vai ver se isso vai ser presencial, se vai ser híbrido, se vai ser online, mas participem desses eventos, né? E principalmente se puderem presencialmente, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente presencialmente. É muito gratificante quando aquelas pessoas que são referências para você, que você lê um artigo, sendo do teu lado, são seus amigos depois. E você conversa, troca ideias, conhecimentos, e isso é vital na vida de um bom profissional. Eu lembro um momento para mim que foi muito marcante. Já participei, acho, mais de 100 eventos na minha vida aí, mas quando o Congresso Mundial de Melhoramento Genético, o WC Galp, foi realizado no Brasil em 2006, em Belo Horizonte, eu estava durante a minha pós-graduação, fui com alguns colegas para Belo Horizonte, e lá estavam vários pesquisadores, eu ainda não tinha participado de nenhum evento fora do Brasil, tinha vários pesquisadores do mundo inteiro que estavam lá. E eu vi aquelas referências que eu falava, nossa, o cara que fazia um trabalho brilhante lá no USDA, em Nebraska, no Clay Center, estava lá do meu lado, né? E eu com aquele meu inglês ainda tropeçando e tal, mas eu podia falar com ele. Eu lembro de uma oportunidade de um cara que para mim é genial, uma grande referência na área, que a gente foi, nesse congresso tinha visitas a campo, assim, para conhecer turismo e tal, e era em Ouro Preto, o congresso em Belo Horizonte, tinha uma visita em Ouro Preto. E foi no micro-ônibus, eu estava sentado de uma grande referência, talvez uma das maiores do mundo, que eu mais admirava, estar do meu lado. E a gente foi ali, eu conversando com ele, como eu disse, meu inglês não era a melhor coisa do mundo, mas a gente tem que botar a cara a tapa. E a gente foi conversando, trocando ideias e tal, e o cara era, para mim, quase um semideus, né? Então, é muito legal quando você participa de um evento presencial, você dá a cara a tapa, você conversar, você se expor, e isso agrega muito na formação de um bom profissional. Legal. Você falando do mundo exterior, a SBMA tem algum elo com o mundo, alguma coisa assim? Você pode... Esse é um desafio, é algo que a gente também teria que explorar mais, né? E eu levo isso, o que você falou, como um desafio para mim, aí, como presidente, tentar buscar isso também, né? A gente tem algumas listas de discussões internacionais que são interessantes, que trazem demandas, mas, sinceramente, a gente não tem uma ligação formal com uma outra sociedade de melhoramento de outro país. Até porque, salvo engano meu, são pouquíssimas que existem no mundo afora. Então, a gente também tem uma sociedade que a gente tem que mostrar ela para o mundo e agregá-la com o mundo. Então, a gente tem que buscar mais esse vínculo também com o mundo exterior. Até o momento, muito pouco disso foi feito. Teve alguns congressos da SBMA, alguns simpósios que, além de tradicionalmente trazer palestrantes estrangeiros, mas trouxeram membros de fora, né, que foram contribuições interessantes assim de outros lugares, mas a gente ainda explora muito pouco isso. Embora muitos dos nossos pesquisadores, professores, enfim, participem de congressos fora do Brasil, né, congressos de genética, mundo afora, né, tradicionalmente tem o Mundial de Genética, que ele é realizado de 4 em 4 anos. Até a nossa SBMA, ela não é realizada no mesmo ano desse congresso para permitir, né, e viabilizar melhor que a pessoa participe da SBMA num ano e no outro ano participe desse Mundial de Genética também. E possa trazer informações, levar informações, mas a gente precisa cada vez mais fazer esse intercâmbio. Eu levo essa fala sua como um desafio para a gente também. Legal, legal. Diego, as minhas perguntas acabaram, mas você pode falar o que você achar interessante, o que convém. O que convém nesse momento é, primeiro, parabenizar vocês, né? Parabenizar pela essa iniciativa. Quando vocês estão num grupo de estudo assim, que vocês estão gerando informações e depois disponibilizando essas informações, como depois vocês colocam isso no YouTube também, alguém pode se interessar, alguém pode ir lá, se motivar, participar da sociedade, ter alguma coisa que abra um pouquinho a mente. Então, parabéns inicialmente para vocês. Como representante da nossa Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, convido vocês a participarem da sociedade, participarem ativamente da sociedade, né? Participarem das nossas listas de discussão, divulgarem os eventos ou qualquer coisa que vocês façam relacionada com o melhoramento genético, marquem lá a SBMA, né? Vai ser uma grande satisfação para a gente poder participar e compartilhar um pouquinho desse momento de melhoramento genético com vocês e deixar esse convite aberto para o nosso simpósio nacional, que vai ser em outubro. Então, dia 17 a 19 de outubro, a gente já tem uma pré-programação em mente,
mas tudo isso vai depender muito do que vai acontecer aí nesse mês que vem, para a gente ver qual vai ser o formato definitivo do evento. Mas a data já podem marcar aí que ela vai acontecer. A gente espera que seja um momento de congregar muito a nossa sociedade, os interessados, as empresas, os produtores, vocês como alunos de graduação, pós-graduação, qualquer um que seja relacionado a espécies pecuárias, que elas dependem e necessitam desse nosso conhecimento, dessa ciência gerada pelo melhoramento genético animal. É isso. Eu agradecer de novo pelo nome, em nome do grupo de estudo. Espero ter essa parceria, né, com a SBA sempre, né? E a gente não sabe a data do nosso evento, se vamos fazer o evento, mas se tivermos, quero o apoio, tá? Da SBMA. E é isso, muito obrigada, viu? Que a gente possa ter outros eventos, outras lives, que vocês possam participar. Não, a gente que agradece aí. Eu deixo assim a dica para o grupo de vocês e qualquer outro grupo. A gente abriu um destaque no nosso Instagram que é para os grupos divulgarem, né? Faz um folder do grupo, a gente coloca lá. Teve muita gente que achou legal a ideia, falou, bacana a ideia. Só que a gente não está recebendo feedback, a gente está recebendo esses materiais. Então, cada grupo que a gente tem de melhoramento do Brasil afora, faz um folderzinho simples, divulga o seu grupo, as suas redes sociais e tal. Isso agrega muito para o grupo, traz informações, né? Traz possíveis candidatos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e gente compartilhando conhecimento. Então, fica a dica aí para vocês também fazerem isso e mandarem para a gente que a gente coloca lá, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Diego. Muito obrigada mesmo. Valeu, obrigadão. Não, espera, só um minutinho. Ninguém fez nenhuma pergunta, mas se alguém quiser perguntar, né? Deixar aberto. Acho que ninguém fez. Mas é isso, Diego. Tranquilo, então. Qualquer coisa, se tiver uma pergunta, pode mandar e-mail para a gente, entrar em contato no site, no Instagram, que a gente, na medida do possível, a gente responde isso aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima live.